Olá, alunas e alunos do Direito Empresarial 2 e demais interessados que possam estar ouvindo esse vídeo pelo YouTube. Vamos dar início à nossa revisão, nosso resumo de Direito Empresarial. Para a nossa segunda prova, a matéria são os títulos de crédito em espécie, nota promissória, cheque, duplicata, letra de câmbio. Já adianto que uma das nossas discursivas da prova 2 vai ser, vocês vão precisar preencher um cheque em branco, e também o cheque também cai nas questões objetivas. Então anotem esse resumo aí no papel de vocês, no caderno, é, que com certeza vocês vão conseguir bem na prova, vão ser aprovados nesse semestre e nos encontraremos na próxima disciplina, não nesse ano, no próximo ano, em outros temas. Vamos em frente. O meu microfone está com um pequeno ruído, então de vez em quando isso vai acontecer, mas eu já até comprei outro, mas ainda não consegui instalar. Mas vamos tocar desse jeito assim mesmo. Então, o primeiro título que nós vimos foi a nota promissória. É um título de crédito muito comum, muito utilizado no dia a dia. Não deixa de ser um documento escrito, solene, né, que tem uma forma que uma pessoa se obriga a pagar uma quantia a outra, diferentemente da letra de câmbio, que nós vamos estudar à frente, em que há uma terceira pessoa envolvida, né, um sacado. A letra de câmbio, a nota promissória, o emitente, quem emite a nota promissória é o próprio devedor dela. Muitas são as aplicações da nota promissória, no dia a dia: compra parcelada de imóveis, financiamento de veículos, renegociação de dívidas. É a maneira mais fácil de você vincular alguém, né, a um crédito, a um compromisso de pagamento. Tem a figura do emitente ou promitente, que é quem cria o título, emite, beneficiário ou tomador, que é quem recebe, e, como já falamos, a nota promissória é uma promessa de pagamento, porque alguém promete fazer diretamente o pagamento. Então, nem há que se falar em aceite, como nós veremos à frente. Aqui os requisitos essenciais aos títulos de crédito, não somente ao cheque: a denominação, a promessa de que vai pagar determinada quantia, o nome de quem deve pagar, a data do pagamento, data de emissão, local de pagamento, nome do beneficiário, local da emissão do título, a assinatura e o valor e o vencimento do título. A nota promissória, nela é possível a que seja realizado a transmissão a terceiros, né, o chamado endosso. É possível endossar a obrigação da nota promissória. Também é possível que se use o instituto do aval. É possível que um terceiro garanta aquele pagamento da nota de crédito, da letra de câmbio, perdão, da nota promissória, por meio do aval. Inclusive, o endossante pode fazer aquele endosso sem garantia, se exonerando da responsabilidade. Aqui um modelo básico já preenchido de uma nota promissória, que inclusive vende-se até em papelarias, pronto já só para preencher os valores, o valor por extenso e os outros elementos. E atenção para esse slide, que trata da vinculação de uma nota promissória a contrato. Né? A nota promissória é um título que pode ser abstrato ou causal, pode ser emitido desvinculado a um fato ou vinculado a um fato, que pode ser um contrato. Então, se a nota promissória ela foi emitida devido à existência de um contrato, ou seja, se ela está vinculada a um contrato, ela perde uma característica importante do título de crédito, que é a sua autonomia, a sua abstração, de modo que, se houver um endosso, né, o terceiro que recebeu aquele título, a nota promissória de alguém, ele já tem consciência, ele tem que saber que exceções poderão ser opostas em relação àquele contrato originário.
e que causará consequências para o seu título, né? Repetindo, caso haja transferência, endosso da nota promissória vinculada a um contrato, terceiro, ainda que de boa fé, não poderá alegar a autonomia do título, tendo em vista que, como essa nota promissória foi emitida especificamente para esse contrato, qualquer vício nesse contrato, né, qualquer defeito na prestação daquele contrato, daquele produto, vai é, ocasionar, né, talvez o não pagamento desse título, né, e o terceiro vai sofrer essa consequência. Agora passamos ao estudo do cheque. Trago aqui dois conceitos, né, de dois grandes doutrinadores, Fabio Coelho e Ricardo Negrão. Começamos também analisando os requisitos essenciais do cheque, como de todos os títulos, denominação, ordem de pagamento. Outros requisitos, sendo esse específico do cheque, o nome do banco sacado. Nós já vamos falar desse formato de título em que há três envolvidos. Indicação do lugar de pagamento, a data e o lugar da emissão, assinatura do sacador ou emitente. E atenção para esse slide. Aqui a gente trata dos requisitos não essenciais do cheque, né? Ou se houver esquecimento, não for colocado, é possível suprir. De que forma? A falta de indicação do lugar de pagamento, né, ou lugar designado ao lado do nome do sacado é considerado lugar de pagamento. Se não houver essa indicação, o lugar da emissão é considerado o lugar de pagamento. Então, ali no final do cheque, quando a pessoa põe o lugar, né, Miguel Pereira, vírgula, data e assinatura, esse local é o lugar de pagamento. Se não houver essa indicação específica do lugar de pagamento, vai ser considerado o lugar de emissão, o local de pagamento. Falta de indicação do lugar da emissão. Considera-se lugar da emissão o lugar designado ao lado do nome do sacador. Então, se houver alguma indicação de localização ali no cheque, vai ser considerado o lugar de emissão. Alguns conceitos sobre o cheque. Cheque sem fundos, né, o nome já diz, ocorre quando o cheque é apresentado ao banco sacado dentro do prazo legal e não é pago por insuficiência de fundos na conta do sacador, né, que é o emitente. Essa é a causa mais comum. A emissão do cheque sem provisão de fundos caracteriza um ilícito civil, gerando a obrigação de indenizar. Também é considerado um ilícito criminal, né, se houver a reiterada ou a maldade, né, o dolo, considerando aí um crime de estelionato, aquele que emite cheque sabidamente sem fundos. E o que acontece quando o cheque volta sem fundos? O banco devolve o cheque ao portador, o banco sacado devolve o cheque ao portador com uma indicação do motivo da compensação, né? A pessoa que recebeu aquele cheque como pagamento foi ao banco, chegou lá, não tinha fundo, o banco devolve o título para o portador, né, com um carimbo aí desse código, e aí a pessoa vai fazer o que quiser, pode fazer um protesto, pode entrar na justiça, notificação do sacador. O portador, geralmente através do seu banco, tentará notificar para que ele efetue o pagamento e vai correr aí juros e mora pelo atraso e taxas bancárias. E aqui, atenção também, porque vocês vão ter a questão discursiva de preencher um cheque. Nesse aqui, ele já está preenchido, né? Está aqui o valor em números, o valor por escrito, né, o nome do beneficiário, o local que ele está sendo emitido, a data e o nome do emitente. Essas informações aí básicas têm que constar. E o nome e o CPF.
Pronto, são as informações básicas que tu tem que preencher num cheque. Nesse slide tratamos do ato cambiário, que é o aval, né? Já falamos um pouco ali acima. Uma terceira pessoa vai garantir o pagamento desse cheque. O aval é feito no próprio cheque ou em uma folha chamada de folha de alongamento. O aval é uma simples assinatura de um nome, né, o nome do avalista, no anverso do cheque. Anverso é a frente do cheque, né, e verso é a parte de trás. Então, um nome ali na frente do cheque é o avalista. Pagando o cheque, adquire o avalista todos os direitos dele resultantes contra um avalizado. Claro, se o avalista pagou na frente do que o devedor principal, né, o emitente do cheque, ele vai poder cobrar esse valor do emitente. Atenção a esse slide. O cheque deve ser apresentado para pagamento nos prazos estabelecidos pela lei do cheque. Então, se você receber um cheque, você tem 30 dias a partir da emissão para levar isso na agência bancária e sacá-lo, né, se ele foi emitido no local do pagamento. Então, um cheque que foi emitido em Miguel Pereira, você vai sacá-lo em Miguel Pereira, você tem 30 dias. Se você for sacá-lo emitido em lugar diverso do pagamento, são 60 dias contado da data de emissão. Então, atenção a esses prazos. Tratemos agora de dois mecanismos para não pagamento do cheque, que é a revogação do cheque e a oposição do cheque, também chamada de sustação. A revogação, ela pode acontecer quando passar o prazo do pagamento do cheque, né? A gente viu que são 30 ou 60 dias. Então, passado aquele prazo de 30 dias ou de 60 dias para pagamento do cheque, a pessoa que emitiu pode fazer a revogação desse cheque, de modo que ele não poderá mais, né, ser cobrado de forma alguma. Já a sustação, né, a oposição do cheque, essa sim tem aplicação prática, porque é a impossibilidade de pagamento do cheque ainda dentro do prazo, né? O banco pode fazer o pagamento após aqueles prazos que a gente viu, de 30 a 60 dias, mas não é obrigatório. Na prática, sim, os bancos podem fazer. Aqui você quer suspender esse pagamento antes daqueles prazos de 30 ou 60 dias. Então, tem que ter uma causa muito relevante para você evitar aquele pagamento. Somente vem sendo aceitas, né, a alegação de furto, a alegação de roubo, a alegação de perda do talão dos cheques, falsificação ou coação, né? São causas graves, criminais, porque não é possível que ninguém emita um cheque e antes da data do pagamento já queira sustar esse cheque, né? Não pagar. Então isso não é permitido, só nessas causas aí muito específicas. Atenção a esses tipos de cheques. Cheque nominal é aquele que indica o beneficiário. Esses que vocês vão colocar na prova de vocês, discursivo. Ao portador, qualquer pessoa que pode apresentar o cheque para receber o valor na agência bancária, né? É um cheque, tem o nome do emitente, mas não vai ter o nome do beneficiário. E o cheque cruzado é um cheque que tem duas linhas transversais, né, na sua frente ou no seu canto. E isso significa que só pode ser pago mediante crédito em conta do beneficiário, não podendo ser pago em dinheiro. Ou seja, um cheque cruzado, né, o portador dele ou o beneficiário que for ao banco tirar, que for sacar esse valor, ele não consegue sacar em dinheiro. Ele vai ter que transferir o valor desse cheque para uma conta. E aí isso dá maior segurança e rastreabilidade. Cheque visado é um cheque com uma garantia maior, na qual o banco declara que existem fundos disponíveis para aquele pagamento, né? O banco retém o valor correspondente, garantindo o pagamento ao beneficiário. Cheque visado. Letra E, cheque de viagem emitido por um banco e é pagável em suas agências correspondentes, geralmente utilizado por viajantes.
e o cheque administrativo, que é quase a mesma coisa, emitido por um banco contra si mesmo, sendo uma garantia de pagamento. É uma forma de, às vezes, você de uma agência emite um cheque administrativo para você e você vai numa outra agência em outro estado e consegue sacar aquele dinheiro de forma fácil. Passemos agora ao estudo das duplicatas, que é um título tipicamente brasileiro, utilizado em operações comerciais de compra e venda mercantil, né? Compra e venda ou prestação de serviços entre pessoas jurídicas, entre empresas, né? Sua regulamentação está na lei das duplicatas, então temos uma lei específica para isso. Também pode se aplicar o Código Civil e também, principalmente, subsidiariamente, aplica-se a Lei Uniforme de Genebra, é a lei geral aí dos títulos de crédito. A duplicata, diferentemente da nota promissória e do cheque, que a gente viu que são títulos que podem ser abstratos, ou seja, não está vinculada a nenhuma causa, ou podem ser títulos causais, né, vinculados a um negócio jurídico, a um contrato. A duplicata ela é essencialmente um título causal, né? Ela é um título que existe devido a um negócio jurídico existente, né? A compra e venda mercantil ou uma prestação de serviço. Uma característica importante, né, da causalidade desse título é que ele está vinculado ao negócio jurídico que deu início, que deu causa a esse título. Mas pode haver a característica da abstração também, como os outros títulos de crédito. Basta que haja o aceite, né? O aceite é um ato é um ato declaratório de que o produto está ok, a mercadoria foi entregue e que não pode mais ser alegado exceções, né, defeitos. Então, a partir de um aceite e havendo um endosso para o terceiro, o, o título ganha essa característica de abstração, pois o terceiro está garantido pelo aceite dado pelo recebedor do título de crédito, né, dessa duplicata. Aqui alguns requisitos, né, da duplicata: o nome, o número da fatura, data de emissão, data do vencimento. Então, tem alguns requisitos aí um pouco além dos títulos normais. A cláusula ordem, né, se vai poder circular ou não esse título. Aqui esse slide traz uma menção de que a duplicata pode ser física, né, num documento escrito, ou eletrônica, como está sendo cada vez mais regulamentada, né, a chamada duplicata virtual, que ainda não está em pleno uso, mas daqui a um tempo vai ser a prática, né, vai ser o comum. Aqui nesse slide a gente trata mais detidamente desse ato cambiário, que é o aceite, né? É a declaração escrita do comprador de que pagará a duplicata no vencimento. Ou seja, está tudo ok, a mercadoria foi entregue, eu no prazo que eu me comprometi, eu vou fazer esse pagamento. O aceite é feito no verso da duplicata. O aceite pode ser expresso quando o comprador assina a duplicata, ou tácito presumido quando o comprador não devolve a duplicata ou não apresenta justificativa para a recusa no prazo legal de 10 dias. Ou seja, vou fazer um exemplo aqui. Dois empresários vendendo roupa, vendeu a roupa um para o outro e esse que comprou assinou a duplicata que vai pagar esse valor daqui a 60 dias, porque ele já vai ter vendido essa mercadoria. Então, a duplicata, o vendedor emitiu essa duplicata e enviou a duplicata para esse comprador, para ele dar o aceite em 10 dias. Ou ele dá o aceite, dizendo que a mercadoria está ok e que ele vai pagar ali naquele prazo, ou ele devolve, dizendo que não aceita, que a mercadoria não está boa
e aí ele não dá o aceite. Ou ele não faz nada, considera-se o aceite aí presumido em 10 dias. Aqui outras possibilidades de recusa do aceite, né? Não foi entregue, defeito, como eu tinha dito, divergência de valores ou quantidades, né? Ou a prestação de serviço não foi realizada. Você foi lá, fez a compra, quando a mercadoria chegou, não estava adequada. E agora passamos para o nosso último título de crédito, que é a letra de câmbio, também quase não se usa no dia a dia, mas ainda se estuda ela porque ela é o título mais completo. Ela permite que a gente veja todo o estudo do direito cambiário em um só título. Ela está regulamentada pela Lei Uniforme de Genebra, pelo pelo decreto 2044 que regulamentou ela aqui no Brasil e também de forma supletiva pelo Código Civil. A letra de câmbio é uma ordem de pagamento, né? Por meio dela, o emitente, o sacador, dá uma ordem a uma outra pessoa, o sacado, para pagar determinada quantia no vencimento ao beneficiário, né? O tomador. Então, são três figuras. No próximo slide, a gente vai ver isso. Diferentemente da nota promissória, a letra de câmbio é um instrumento de ordem de pagamento. A obrigatoriedade do pagamento pode ser reforçada pelo aceite do sacado, que transforma em devedor direto. Vamos entender esse mecanismo. Atenção para a prova de vocês desse mecanismo aí de pagamento, da ordem de pagamento da letra de câmbio. Sacador é o emitente, o sacado é aquele que vai ter que pagar, que pode dar o aceite, e, por último, o tomador, que é o beneficiário. O beneficiário pode, eventualmente, apresentar o título para o sacado para que ele também dê o aceite. Como a gente estava vendo lá no título anterior, esse aceite aí vai dar uma maior segurança jurídica, que a partir do momento que há um aceite, não há nenhuma outra alegação que pode ser dada para o não pagamento até a data do vencimento. Aqui são os requisitos, né, desse título de crédito, da letra de câmbio, né, a cláusula cambial, que é o nome do título, a ordem de pagamento, o nome do sacado, beneficiário e todos os outros elementos comuns dos títulos. Também atenção para esse slide aqui que fala da possibilidade de presunção legal na ausência de requisitos, quais sejam: se não houver indicação da data de vencimento, considera-se que a letra de câmbio é pagável à vista. Outra regra: se não indicar o local de pagamento, presume-se que o pagamento será efetuado no domicílio do sacado. E a terceira regra é que, se não indicar o local da emissão, considera-se como tal o local indicado junto ao nome do sacador. Então, se não tem o lugar da emissão, o local indicado junto ao nome do sacador. Também é possível que haja o instituto do aceite na letra de câmbio, né, o aceite expressamente ou a recusa do aceite. O aceite é facultativo, mas, se dado, transforma o sacado em devedor direto, né, porque o emitente é o devedor, mas se o, o sacado der o aceite, ele também se torna devedor principal. Nesse slide, tratamos brevemente do ato cambiário do endosso, que também é possível na letra de câmbio, o endosso em branco, o endosso em preto e o endosso com a cláusula sem garantia, que é aquela que o endossante passa a não responder solidariamente. Também é cabível o instituto do aval, né, que o terceiro garante o pagamento. O aval pode ser total ou parcial, pode ser prestado na própria cártula, né, no próprio título ou num anexo. E o avalista responde de forma autônoma, com base na abstração da obrigação, né, independentemente se o avalista deu lá o aval, ele vai responder perante terceiro. Aqui são os tipos de vencimento da letra de câmbio: à vista,
acerta o termo da vista, né, daqui a algum tempo, daqui a 30 dias, acerta o termo da data de emissão ou em dia fixado. Não precisam se preocupar com isso, que esse slide não está na prova. E já encerramos a nossa revisão, ficou bem curto, né? Deixo o meu contato aí à disposição para quem tiver dúvida durante o estudo. Anotem aí com atenção essas partes que eu falei da atenção, que eu chamei atenção, né, para o vídeo, e aí vocês vão conseguir fazer uma prova boa. Tá bom, gente? Um abraço a todos. Conte comigo e um prazer dar aula para vocês. Gosto muito da turma de vocês e de cada um. Um abraço.